Ele que tem um canal também aqui no YouTube e tem alguns livros escritos. E vou trazer ele então hoje. Seja muito bem-vindo, o Silvio Toledo. Boa noite a todos. Estou aqui presente. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu que agradeço, Silvio, pela disponibilidade. Tamo junto. E, bom, eu percebi, né, pelo seu trabalho que esse tema que a gente vem trazendo agora, a gente parece estar falando uma língua parecida, né? Está trazendo abordagens aí para esse tema que hoje é um tema conhecido como ufologia, etc., né? Mas uma abordagem que ela é mais para o lado metafísico, né? O lado que agrega o metafísico, o transcendente, e eu percebi que você tem um trabalho nesse sentido, nessa linha. Queria que você falasse um pouquinho para se apresentar para o pessoal, né? E fica à vontade, tá? Para se apresentar, falar do seu trabalho. Então, boa noite a todos. Meu envolvimento direto com ufologia vai completar 10 anos no final desse ano, né? Mas eu sempre fui entusiasta do tema, né? Não só ufologia, como toda a fenomenologia anômala. Com 9, 10 anos de idade eu já lia livros, 11, 12 anos eu já fazia experiências, com 14 anos eu hipnotizava todo mundo, e então sempre tive essa ligação com a fenomenologia anômala. Para a psicologia, o interesse era grande. Eu entrei na faculdade com 14 anos, lá tinha um professor que era parapsicólogo, eu vivia lá, atrás das informações, e então, desde muito cedo, meu interesse pela área, eu lia essas revistas, a revista Planeta, a revista UFO e tal, mas lia como entretenimento, não acreditava muito nessas coisas não, né? Eu gostava demais, consumia, mas não acreditava. Aí, uns 15 anos, 15, talvez um pouco mais, aconteceu uma experiência sobrenatural comigo. Eu fui convidado para ajudar um amigo num documentário que ele estava fazendo sobre uma tribo indígena distante, tribo Yawanawá, e lá aconteceram coisas sobrenaturais. E quando isso aconteceu, quando eu voltei, eu passei muitos anos tentando entender o meu papel no mundo, né? Eu estava deslocado da realidade, né? Tentando voltar para essa realidade, e foi justamente aí que eu convidei 2 amigos que são cineastas também, e disse, vamos tirar umas férias. Eles pensavam que era para tirar as férias, eles vão levar câmera e tudo, e não era férias, era para fazer um documentário sobre o fenômeno alienígena. E a gente rodou. A minha ideia, eu conhecia esses casos todos aí que eram publicados fora do país, casos clássicos da ufologia, não me interessa em nada disso. Eu quero fazer a minha pesquisa do zero, né? Se isso existe, alguém lá do interior, da cidade pequena, que não tem nem televisão, que não, alguém tem que ver isso também, né? E aí eu saí sem rumo, né? Assim, andando pelo interior, mas sem roteiro. Chegava nos sítios, começava a conversar, dizia, olha, é bacana aqui porque dá para ver o céu, né? Da cidade grande lá, a luz atrapalha e tal. Então aqui é bonito, dá para ver o céu. Então já vi coisa diferente aí as pessoas começavam a relatar. Aí foram aparecendo os relatos, né? E ao longo de uma semana, andando por todo o interior da Paraíba, 1.500 quilômetros, a gente coletou dezenas e dezenas de casos que começaram com uma pequena luzinha do tamanho de uma estrela que descia e se aproximava. Depois começaram a aparecer as bolas metálicas, depois começaram a aparecer o cuscuz voador, que tinha a janelinha que abria e saía as criaturinhas da cabeçona. Depois começaram a aparecer as criaturas que tocavam nas pessoas, que eram geladas, as pessoas desmaiavam. Então aí foi uma sequência de relatos que foi aparecendo. Desculpa interromper. Essa pesquisa que você foi fazer foi aquela mesma com o Rony Vernet comentou ou foi outra? A minha pesquisa foi antes, né? Aconteceu antes do evento lá com o Rony.
Mas a tribo que eu participei, que eu fui ajudar a fazer um documentário antropológico a respeito da ayahuasca, era um trabalho de um amigo meu que estava precisando de ajuda para concluir esse documentário, e eu não entendia de nada disso, e ele disse, então você vai fazer uma imersão na tribo para poder você entender da cultura indígena, para poder me ajudar. E foi na mesma tribo que o Juan Fernando fez o trabalho lá. Mas comigo foi antes, aconteceu muitos anos antes comigo, mas eu não fui lá interessado em ufologia, essas coisas não. Quando eu retornei, eu passei uns 5 anos ainda tentando pôr minha cabeça no lugar de volta, porque a realidade para mim tinha se fragmentado em 7 camadas, assim, em 7 dimensões. Então, isso aqui não era mais real para mim. Então, eu passei muito tempo para me reencaixar, e quando eu me reencaixei, aí eu decidi fazer um tour e começar a pesquisar as coisas que eu lia na infância, que eu achava que era só bobagem ou ficção, e aí elas começaram a aparecer como fenômenos reais. Aí foi que eu fiz o documentário O Sobre das Estrelas, né? Esse tour que eu fiz foi em 2016, que eu gravei esses depoimentos. Em 2018 eu complementei com mais depoimentos e aí lancei em 2018 esse documentário sobre o Olhar das Estrelas. Né? Ele teve na Amazon Prime, acho que ainda está, porque como já é antigo, ele fica escondido agora, mas em várias plataformas. E a partir daí eu comecei a me engajar mais, fui convidado para participar de um grupo de ufologia. Eu não sou ufólogo, mas eu participo do grupo de ufologia. E aí eu comecei a me engajar na pesquisa sobre o fenômeno, né? E aí soma 10 anos, 2016 para cá, estamos em 2026, completa 10 anos agora de pesquisa ufológica. Silvio, ele é formado em odontologia, né? Só para eu passar um pouquinho das informações dele aqui, tá, pessoal? Então, ele é formado em odonto, pós-graduado em gestão, tecnologia da informação e cinema, foi professor da universidade UFCG, UFCG, Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, Federal de Campina Grande, da Unifacisa, da Unibratec, tá? E foi professor universitário, agora tem se dedicado ao cinema, produção independente, tendo lançado 3 longa-metragens em circuito nacional pela Star Filmes. Tá? Desde 2016, ele se dedica à pesquisa de campo nesse assunto, pesquisa de campo buscando eventos ufológicos e na área do campo da fenomenologia, né? Os fenômenos, a gente fala sobre isso também no nosso conteúdo aqui, tanto aqui no Além da Nuvem, quanto no conteúdo fechado, né? O pessoal que nos acompanha mais de perto sabe. Lançou o documentário Sob o Olhar das Estrelas, que esteve na Amazon Prime. Tem uma história bem interessante, como que ele lançou esse conteúdo. Ele acabou sendo... tem uma experiência até sobrenatural, né? Dá para dizer dessa forma. Quando o pessoal resolveu chamar e selecionar esse conteúdo, para publicar esse conteúdo. Também o conteúdo, um documentário Atalaia Vigilantes dos Céus, do YouTube, no canal Stars Filmes. Eu falei Stars, né? Stars Filmes. Lançou o livro Alienígenas, Anjos e Demônios Mensageiros do Final dos Tempos, de forma independente, que pode ser encontrado na Amazon também. Tá? Para quem depois tiver mais interesse, conhecer o trabalho do Silvio, ele vai estar na descrição desse vídeo aqui, tá? O link do canal dele está na descrição, é só entrar ali que você já encontra. Eu vou puxar aqui agora alguns conteúdos dele aqui, para a gente dar uma olhada, tá? Para vocês terem... Eu perguntei do Rony Vernet, né? Vernet, porque eu vi um conteúdo seu ali que ele aparece conversando, né? Então, ele falando dessa a mesma linha, basicamente, né, que a gente vem estudando também. E isso é muito interessante, que vem essa uma pesquisa que ela engrossa essa pesquisa mesmo, né? Porque existe uma narrativa, claramente existe uma narrativa que vem sendo construída como que paralela ao sistema, como que uma margem, uma narrativa, caso não colar mais a versão oficial, a gente parte para essa segunda opinião, que é aquela
aquela história, aquela narrativa meio oficial da ufologia, falando ali dos homenzinhos verdes, pessoal lá da outra galáxia, de tantos bilhões de anos-luz de distância, chegando aqui, querendo alguma coisa nessa Terra, de repente, sabe, é uma narrativa associada à cosmologia big bangiana, ao materialismo cientificista e tudo mais. Então, e deixam de lado completamente a mitologia, que são as tradições dos povos antigos, que nunca falaram disso, basicamente. Falavam desses seres, falavam até das naves que eles usavam, mas a conotação era completamente diferente. Eram seres hiperdimensionais que atravessavam dimensões, que caíam, que desciam para esse mundo, se materializavam, nasciam mesmo, começaram nascendo diretamente da Terra, como titãs, né, conforme a mitologia diz, e depois vão encontrando outras maneiras ali que vão se associando àquilo que a ordem cósmica vai estabelecendo como parâmetros para a existência nesse mundo. Então, aí a gente entra, evidentemente, tanto nos deuses das mitologias, quanto na questão dos anjos e dos anjos caídos. Só uma observação, tá, pessoal, antes de eu entrar passar o conteúdo. Quando a gente fala anjos, a gente está falando a gente está resumindo um termo. É uma série de seres diferentes, pelo menos divididos em 3 coros e 9 hierarquias, depende da linha de estudo que você vai utilizar como parâmetro, mas você vai ter seres diferentes, que são completamente diferentes entre si. Eles existem, a gente chama de anjos porque são seres celestiais. No termo, no hebraico, a gente vai pegar na Bíblia ali, Elohim, o termo, que traduz-se como deuses, com D minúsculo, né? Seriam seres celestiais ou filhos do Altíssimo. Então, só uma introdução, né? Se quiser fazer algum comentário, Silvio, enquanto eu vou colocando aqui. Não, é exatamente isso. Assim, a palavra anjo é um termo genérico, né? Não é nem o nome do ser, é a função dele, a função que ele executa, né? É a palavra muito genérica e existe aí uma diversidade muito grande de entidades, né? Como você falou aí, níveis, e também existem entendimentos, níveis de entendimento também, níveis espirituais. Então, o assunto é bastante complexo, mas uma coisa que não deixa dúvida, isso para quem estuda as mitologias, para quem estuda a Bíblia, para quem estuda isso com um olhar mais atento, não deixa dúvida que quando a gente está tratando dos alienígenas, a gente está tratando do mesmo evento. Perfeito. Pode falar, eu estou só colocando aqui, tá, para a gente deixar aqui preparado, aqui já engatilhado. A Pedra do Ingá é uma pedra muito misteriosa, tem aqui umas inscrições de 6.000 anos aí nessa pedra, né? Pedra do Ingá, né? Pedra do Ingá, aqui na Paraíba. E tem muito relato de avistamento de OVNI aí ao redor, né? Da pedra. A gente falou um pouco dela no documentário sobre Ilha das Estrelas. Acho que está um pouquinho longe, ou tá um pouco baixo. Se você conseguir deixar mais perto, nem que se segure mais próximo. Pronto. E essa pedra do Ingá é bem misteriosa. Tem vários relatos de avistamento ao redor dela, né? E algumas inscrições até parecem formatos de naves. E não dá para a gente especular, né? Porque escrita 6.000 anos atrás, quem sabe o que é que isso representa, mas que existe uma conexão entre essa pedra e alguma fenomenologia não existe na região. Aparecem coisas estranhas aí ao redor. Então é um ponto comum de avistamentos, essa região do Ingá, da Pedra do Ingá. Isso. Perfeito. Vamos colocar aqui um trechinho. Tem algum ponto específico que você gostaria que eu mostrasse? Olha, com destaque, porque tem bastante. Tem muitos relatos esse aqui, né? senhor de idade, esse senhor, é um senhor que tem mais de 100 anos, né? E ele está falando do fenômeno, né? Então, ele fala que também acontecia quando ele era mais jovem. Então, isso mostra que o fenômeno é bem antigo, não é uma coisa recente, né?
No final o documentário ele vai progredindo. Ele começa mostrando os avistamentos de luzes, depois os de esferas que descem, que ficam observando as pessoas, depois as que deixam marcas em algumas pessoas, depois as que têm criaturas, e depois a gente termina mostrando alguns depoimentos que envolvem a presença das criaturas, né? Ele foi de início, esse documentário foi mais para constatar que o fenômeno existia, né? Então eu evitei muito nesse documentário, ele é mais casuístico, né? Evitei dar muita minha opinião a respeito. Só que depois desse documentário aconteceram muitos fenômenos, né? Porque sempre que eu ia acompanhar alguns casos, eu acabava flagrando também os eventos. E aí por isso que no Atalaia ele é mais pessoal. O Atalaia Vigilantes dos Céus, aí eu dou mais minha opinião a respeito do fenômeno e tento mostrar o lado, vamos dizer, multidimensional do evento, né? O espiritual, digamos assim. Perfeito. Vou passar um pouquinho aqui para a gente ver. Nazarezinho. Com 7.300 habitantes e a 460 quilômetros de João Pessoa, é o município mais distante dentre as cidades visitadas. Foi aqui que encontramos seu Francisco, um simpático agricultor que fala com riqueza de detalhes das luzes que volta e meia surgem na zona rural. Eu estava brocando. Aí lá na casa do morador, eu então digo, hoje eu não vou não, vou ficar aqui. Aí ele disse, mas você vai correr comigo. Eu armei a rede numa pena, numa latada de paia. Aí tudo conversando, mas eu, aquela converseiro, tudo, eu disse, olha, aí vai. Aí eu disse, o quê? Olha a tocha de fogo. Aí eu me levantei da rede e disse que olha, é verdade. É uma bola de fogo mesmo. Era grande assim. Aí foi lá embaixo que a gente chama o buraco d'água. Aí voltou. Eu digo, amanhã eu não vou de novo pra cá não, vou ficar aqui. Aí eu disse, rapaz, isso não vai dar certo não, nós já estamos todos assombrados aqui. Eu digo, não é assombro não. Não mexe com ninguém. Só aquela bolinha, aquela tochinha de fogo. Quando foi na outra noite, às 7 horas da noite, aí parece que foi para se amostrar. Era desse tamanho, bem azulzinha. Quando ela desceu, eu digo, eu vou encontrar com ela. Aí saiu, ei, não vai, vou. Aí quando eu cheguei perto, ela foi, enfiou dentro dos pés de aroeiro. Pronto, acabou, ficou tudo escuro. Mas era clareava bem claro. Não é fumaça. Assim você não tem essas lanternas que tem um bocado de luz, não tem essas luzinhas, tem umas azulzinhas, né? Até de brinquedo. É bem azulzinha naqueles tempos, ela era formada pequena. Quando descia mais uns 200 metros ou mais, ela ia focando, que nem o senhor focar assim, com a lanterna. Ia abrindo fogo, ficava bem grandão. Daí lá quando voltava, vinha diminuindo, né? Vinha diminuindo. Quando chegava lá, eu estou dizendo que ela aterrava, era uma bolinha desse tamanhozinho. Aí se colocava lá nos pés de aroeiro, ainda hoje está mata lá, está tudo, que ninguém mexeu. Mas ela formava, saía grande, quando volta, ela ia uns 500 metros, mas voltava para trás. Já vinha na volta, vinha diminuindo. Não faz barulho, nem sobe, nem desce, vai direto. Chega certo meio, volta no mesmo caminhozinho, na mesma direção e se coloca. De onde ela sai, vai e volta para o mesmo ponto. Aí você já chega, daqui eu vou embora, não vou ficar aqui não com esse malaço.
Ele está falando daqueles orbes, né, aparentemente, né? Agora às vezes ele fala que fica bem grande, né? Então, assim, que é uma bolinha e fica bem grande. Ele não sabe descrever que o objeto está se distanciando, né? Ele diz que o objeto vem pequenininho, depois fica bem grande, fica aquele canhão de luz e tal. Então, é um senhor de 100 anos de idade. Ele tem mais de 100 anos de idade. Então, veja assim que a gente não perguntou se ele viu o disco voador, se ele viu... a gente perguntou o que foi que ele viu, do jeito que ele viu, e ele está descrevendo espontaneamente essa bola de fogo, né, a gente não queria contaminar o depoimento, e é o que ele descreve, né? Porque, assim, o ufólogo que chega e diz assim, o senhor viu, foi um disco voador, aí já contaminou tudo, né? Se bem que talvez ele nem saiba o que seja isso, não sei, não desmerecendo, né? Mas, assim, já é uma pessoa de uma geração bem mais antiga, não se liga muito em televisão, mas a gente tem muitos depoimentos assim, muito sinceros de pessoas que relataram esses eventos. Então isso mostra que o evento é real, né? Algumas pessoas ficam na dúvida ou dizem que é mentira, que isso não existe. Existe o evento, são centenas de testemunhas, o evento é físico, né? Mas aí ele tem um lado espiritual. No Atalaia, o Vigilantes dos Céus, já para o finalzinho, aí eu começo a tocar mais nas questões espirituais. No início eu falo, né, e no final das questões espirituais que envolvem o fenômeno, né? Porque e aí você vai vendo que não tem como isso ser um visitante de um planeta tecnologicamente mais avançado. Não tem como. Eles se comunicam mentalmente, eles atravessam as paredes, eles atravessam as montanhas. Aparece uma nave do tamanho de um estádio de futebol, na altura de um poste, numa cidade bem pequena, que não tem muito... E somente 4, 5 pessoas veem, né? Então, não tem... Eu tive um avistamento numa cidade que eu vi também uma nave muito grande e eu pensei assim, puxa, isso vai sair no jornal, vai ser um escândalo, ninguém falou sobre isso, eu fui atrás das testemunhas, algumas esqueceram que viram, não tem como você esquecer, um objeto gigantesco, pairando a poucos metros, eu tive a metros desse objeto. Então, assim... Esqueceram, as pessoas esqueceram. Esqueceram, e depois, é impossível esquecer. Tipo o MIB Homens de Preto. O cara esqueceu o que viu. Tipo isso, sabe? Tem um amigo meu lá que ele disse, não, Silvio, eu vi um muito mais interessante, muito mais fantástico e tal. Aí ele veio me mostrar a fotografia de uma bolinha que ele, sei lá quantos quilômetros aquela bola, uma bolinha de metal, tudo bem, uma bola de metal flutuando que ele fotografou, muito um OVNI, mas não tem comparação, porque a gente estava a 6 metros do negócio. Gigantesco, né, debaixo do objeto. Eu quero que você me fale desse objeto, daquele dia. A gente viu ele passando muito lentamente. A luz dele não interagia com o ambiente. A luz dele, você pega uma lanterna e passa a lanterna, ela sai deslocando as sombras. A luz do objeto não deslocava as sombras. E eu fiquei até preocupado. Eu pensei, será que eu estou tomando radiação? Será que esse tipo de energia que ele tem radioativa é nuclear? Porque é diferente a energia, é diferente, a luz é diferente. A propriedade da luz era diferente. E eu quero que você fale desse evento, que você me conte esse evento. E ele não desviava, e a conclusão que eu tenho é que ele não lembra. E não tem como não lembrar, né? Eu sei que 5 pessoas viram porque eu saí chamando as pessoas, olha lá. Tá? Mas isso é estranho. Tem um caso lá em Guarabira, que é uma cidade que o objeto ia passando, e a moça disse assim, me leva. Quase que mentalmente, falando baixo. E aí o objeto parou, mudou de posição e ficou esperando. E aí ela correu com medo, o objeto continuou. Então, não tem uma tecnologia militar que ouça você lá de cima, que ouça os pensamentos. Eu tenho um monte de casos documentados de comunicação mental, essas coisas. Né? Eu mesmo recebi um comunicado mental, um chamado para voltar lá na cidade, e fiquei tão agoniado com essa coisa me chamando, a voz na minha cabeça, que eu peguei o carro, corri 170 quilômetros, cheguei no local, ainda vi a luzinha flutuando em cima do riacho, uma luz vermelha, e a voz na minha cabeça dizendo, me segue. E aí eu disse,
Você atravessa as paredes, manda comando mental lá em casa, se quiser conversar comigo, vai lá em casa. Então, não vou seguir nada, não. Assim, o fenômeno, ele vai muito além de uma coisa física, tecnológica, né? Muito, muito além. A gente tem relato da nave muda de forma, muda de tamanho, né? A criatura muda, se transforma, desaparece, atravessa a parede, né? Então, isso não é um evento tecnológico, de forma Não é Star Trek, né? De forma alguma. E quando você começa a rastrear ao longo da história, nos livros sagrados e tal, você encontra a descrição dos mesmos eventos. Os mesmos eventos. E ainda digo mais que isso, tem aqui na Paraíba casos, e não são poucos, de pessoas que estavam para ser abduzidas, clamaram por Cristo, e as criaturas correram com muita raiva. Então, por que seres tecnológicos, que são super avançados, que querem sequestrar, que estão dizendo que vão sequestrar a pessoa, ela queira ou não, contra a vontade dela, né? Quando alguém clama por Cristo, as criaturas fogem enraivecidas, né? Então, assim, eu tenho vários casos, pelo menos no mínimo uns 3, né? De testemunhas desse jeito, que aconteceram aqui, fora os outros de outras regiões e a documentação mundial que tem a respeito. Então, a gente está falando que, assim, no mínimo, eles têm medo quando alguém clama por Cristo, né? Então, não tem como você dizer que o fenômeno não tem ligação nenhuma com as questões espirituais, né? Comigo, bom, enfim, não vou falar dos casos que acontecem comigo, mas muitos casos de pessoas que tiveram contato mental com essas coisas, essas coisas apareceram na casa das pessoas como um alienígena, depois apareceram como um demônio. E era o mesmo ser, só que ele mudava de forma. E ele dizia que era um demônio também. Então, assim, a maioria dos contatos das pessoas que chegam a ter contato com as criaturas não são eventos bons, as pessoas ficam perturbadas, né? Então não é uma interação boa, a grande maioria. E então você não pode dizer que as pessoas elas são sequestradas e deslocadas durante o sonho, né? Não tem como você dizer que isso é um fenômeno meramente físico, né? E criaturas de outro planeta que estão visitando, não estão visitando, elas são astutas, elas estão acompanhando, sim, a linhagem. Quando comecei a puxar o caso, eu fui na cidade, comecei a ver um caso, e quando eu comecei a puxar, o avô, o bisavô, o tataravô, o neto estava experimentando. Então eles acompanham a geração, né? Eles atacam a família. Então não é quando acontece um caso de abdução, geralmente eles estão rastreando a linha genética de toda a família, né? Então não é um fenômeno que está acontecendo porque uma civilização tecnológica chegou aqui e está pesquisando. Isso aí não faz o menor sentido. Essa narrativa, eu até fiz uma palestra, uma live, forma de palestra, né, com slides e uma linha bem organizada de pensamento, onde a gente mostrou esse desenvolvimento histórico, né, que ele realmente surge na era da ficção científica. Ele vem a era atômica, entra começa a vir a ficção científica e vem a narrativa, basicamente. Então, assim, veja, eu não estou batendo martelo e dizendo assim, não, isso não pode ser assim. Não, todo mundo está errado, eu que estou certo, o Silvio que está certo aqui, né? Não é esse o ponto. A questão é assim, não existe narrativa antiga que fale dessa forma, né? Ancestral falava de seres, com seres com diversos nomes, mas, por exemplo, eu sempre faço essa observação, existe a mitologia dos Anunnaki, né? Então, esses seres da mitologia suméria, basicamente, quando você vai pegar as pedras sumérias, as tábuas sumérias, está dizendo que o ser
vamos dizer assim, a nave que eles estavam, né, o objeto que eles estavam atravessando o espaço, ele vai atravessar, por exemplo, do quarto céu para o terceiro céu, do quinto céu para o quarto céu. Então ele está falando de uma forma extremamente dimensional, hiperdimensional, mudando de planos de existência. E não de um planeta viajando, não de uma nave viajando através dos planetas. Agora, o que aconteceu foi que o Zecharia Sitchin, que é um mitologista, pelo menos ele se dizia um mitologista, né? Há quem duvide disso, inclusive eu já li alguns mitologistas que discordam e que diziam que ele, na verdade, ele pegava as traduções de mitologistas, que ele pagava para o pessoal, ou alguém pagava para traduzir para ele, e aí ele adaptava aquela leitura à cosmologia que a gente tem atualmente pela ciência. Então, quando falava do quinto céu para o quarto céu, ele traduzia, ele entendia como, sei lá, meu jantar, Marte e Júpiter, né? Eu tô puxando a sequência dos planetas. Daí ele porque tem aquela frase, né? Minha velha trouxe meu jantar, sopa, uva, nata e pão. Para quem não sabe, é uma forma de você gravar a sequência dos planetas, com a inicial de cada frase. Era uma forma, o pessoal colava, né, na escola, assim, né? Eu gravei essa frase, minha mãe que me ensinou na época. Então, no caso, minha velha, meu jantar, que é Marte e Júpiter, né? MJ. Então, você está falando ali do quinto céu para o quarto céu, seria de Júpiter para Marte. Mas não está escrito isso na mitologia suméria. Não é isso que está escrito. Então, o Sitchin, ele se tornou consultor da NASA. Então a NASA queria saber alguma coisa sobre o Sumério, perguntava para ele, que também era integrante de uma dessas sociedades discretas que existem por aí, que criam narrativas, basicamente, para contar a história oficial do jeito que eles querem. A história, a ciência, a versão que eles querem dar para todo mundo acreditar, que a realidade é dessa forma. Então, pode falar, Silvio. Então, só complementando o teu raciocínio, assim, eu também não descarto o trabalho dos ufólogos de forma alguma, né? Eu só acho que a teoria do ser extraterrestre tornou-se pequena diante do conhecimento que se tem hoje, né? Então, assim, o que vem de fora da Terra é extraterrestre, tudo bem, né? Então, mas não são meramente extraterrestres, né? Esse conceito de extraterrestre, hoje a gente está entendendo que o espaço-tempo, que é uma coisa só, o espaço não separa do tempo, né? Que o espaço se amassa, se dobra sobre si mesmo, né? Então, é maleável, as realidades, elas se interconectam. Há camadas dimensionais, há dimensões. A prova que as dimensões existem, as multidimensões, é a própria máquina quântica, que faz os cálculos em outras dimensões. Então, você dizer hoje que eu moro no planeta tal, esses alienígenas vêm do planeta tal, é meio que dizer, imagina como se você está aí na tua sala e dizer assim, você mora perto da cortina ou você mora perto da estante? Não faz sentido, tá entendendo? Porque numa coisa muito maior, numa visão muito maior, essas coisas se interconectam de forma que a gente desconhece, né? Então, a realidade multidimensional é diferente e amplia, ela não reduz a teoria dos alienígenas extraterrestres, mas ela amplia, né? Mas eu acho que essa teoria extraterrestre é muito limitada para a gente entender, né? Porque assim, acredito que eles não estão nos visitando, eles estão aqui há muito tempo, eles nos acompanham talvez antes da nossa própria existência, né? E no mínimo desde a nossa existência eles nos acompanham e eles se deslocam com uma facilidade absurda, né? Então eles de certa forma eles são mais terrestres do que a gente, porque estão aqui há mais tempo que nós, e também são extraterrestres porque eles se deslocam por todos os lugares do cosmos que a gente não tem nem acesso ainda.